Pessoal, estamos aqui com esse Peugeot 308. Esse carro, nós cuidamos dele já tem um certo tempo. O nosso cliente comprou um carro elétrico, vendeu esse carro para um amigo dele e desde então que ele vendeu o carro, é o primeiro contato que a gente está tendo com ele, com o atual proprietário. O cliente que vendeu esse carro era muito enjoado com o carro, tá? Ele sempre cuidou do carro de maneira correta, sempre procurou fazer as preventivas e é o que a gente sempre fala. Quando se trata de carro, a gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente tem que cuidar, mas tem certas coisas que é crônico. Por exemplo, esse motor THP aqui, ele tem alguns problemas crônicos. Então, por mais que você cuide, uma hora ou outra vai acontecer do problema aparecer. Então aqui, depois eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu e aquele negócio. Mesmo que o carro tenha um histórico, mesmo que o dono cuidou, ele já investiu bastante dinheiro nesse carro e ainda assim o carro deu problema. Estamos aqui com o Antônio, que é o nosso responsável técnico pelas manutenções aqui na oficina, e ele vai falar um pouquinho sobre esses motores THP e os seus principais problemas crônicos. E aí galera, vamos falar um pouquinho sobre motorização THP, tanto Peugeot, alguns Citroëns e linhagem BMW e Mini Cooper. Esse motor tem um probleminha bem crônico, bem chato, de que com o passar do tempo ele começa a queimar óleo em excesso. O principal problema começa nos retentores de válvula, só que com o passar do tempo ele evolui para uma carbonização nos anéis de segmento, aí sim o carro começa a queimar óleo a todo tempo. Então esse carro começou com esse problema, esse carro está com 100 e poucos mil km, 110 mais ou menos. Então ele começou a gerar uma falha de ignição. Através do scanner, a gente entrou com o scanner e viu que eu estava com uma falha no cilindro 1. Nessa questão do THP, ele começa o cilindro 1 do lado do câmbio. Então esse aqui é o primeiro cilindro. Então ele está com excesso de carbonização, vocês vão poder acompanhar nas imagens. Muita carbonização que impede a queima completa do combustível e ele gera uma falha de combustão. Então isso faz com que o carro entre em modo de emergência e perca completamente a potência. Aí galera, com essa ferramenta a gente vai poder ver o que está acontecendo dentro do motor. Por quê? A princípio a gente sabe que tem uma falha de ignição, mas uma falha de ignição pode ser inúmeras coisas, uma bobina, uma vela, um bico. Então com essa ferramenta de endoscopia a gente consegue ver dentro do cilindro, vocês estão vendo aí o vídeo, onde que passa não é excesso de carbonização, onde que vai impedir a perfeita queima do combustível, assim o carro começa a falhar por excesso de óleo dentro da câmara de combustão. Show de bola, Antônio. Nós descobrimos agora sobre a questão das principais causas, né, dos problemas e questão de manutenção, valores para encontrar peças, como que fica a situação para esses motores. Igual foi explicado, né? O que começa com problema é o retentor, mas com o passar do tempo evolui para os anéis de segmento. Então, a princípio, era a troca de retentores. Só que nesse caso, a gente tem experiência que só trocar os retentores não vai resolver 100%. O correto é o quê? Tirar o cabeçote, não estamos falando de retífica. Esse cabeçote, por exemplo, não possui retífica. A gente não tem sobremedida para retificar. Então, o carro está com problema de queima de óleo. A gente tira o cabeçote, troca os retentores, verifica as guias e também faz ali toda a preventiva na questão de anéis de segmentos. Porque a gente tem que trocar os anéis porque eles têm o desgaste, né? E também começa a queimar óleo. Então, o problema é que são peças descartáveis. Igual, por exemplo, a gente tem corrente de sincronismo, com o passar do tempo ela desgasta, o tensor ela fica trabalhando muito no limite. Então, tem algumas peças que automaticamente a gente tem que trocar, que não tem a ver com o consumo do óleo. Então, acaba que fica um serviço um pouco caro. A gente tem uma estimativa entre 12 a 13 mil reais usando peças genuínas. Tem como reduzir? Tem, mas não fica um serviço tão seguro, né? E não vai ter ali uma vida útil tão boa como teve. Então, estamos falando de um carro 10 anos de uso. Então, colocando peças ali inferiores, não vai ter a mesma vida útil. Por isso, utilizar um componente, né, de alto padrão.